A paz do Senhor Jesus, espero que você esteja bem. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Jesus Cristo é o Suficiente. Sinta-se em casa, né? E que nós tenhamos esse tempo de conversa, que eu tenho percebido que aqui no canal tem tido mais esse tom, né? Esse tom de conversa. Como eu já falei aqui, eu já prego já faz um tempo e eu já perdi as contas de quantas pregações que eu já fiz, né, na minha vida, não sei mais quantas. Então, realmente foram muitas pregações, muitas reflexões, né, e aí eu tenho percebido que a maioria dos vídeos aqui do canal é mais uma conversa, né, é mais esse tom de diálogo, né, enfim. Então, que nós tenhamos aí essa amizade, esse mais um tempo oportuno, agradável aqui em Deus de conversa, né? Então vamos orar? Senhor Papai, obrigada por estar aqui com essa pessoa tão especial. Nesse tempo de conversar a respeito das obras do Senhor, a respeito da Bíblia, a respeito do que o Senhor tem feito na nossa vida. Hoje, especificamente terça-feira, dia de testemunho, contar, né, o que o Senhor tem feito em mim, o que eu tenho visto o Senhor fazer nas pessoas, né, nas vidas, enfim, que essa pessoa ela seja edificada, eu sou edificada, sempre percebo que sou edificada, e que tenhamos bom proveito aqui nesse tempo juntos. Em nome de Jesus eu te louvo e te agradeço. Amém. Então, seja bem-vindo, né? E vamos iniciar aí o nosso diálogo, nossa conversa de hoje a respeito de testemunhos. Antes de vir aqui gravar, eu conversei com o Senhor e comecei a lembrar, né, de tantas vivências que eu tive com Ele, que eu tenho visto, e buscando saber o que trazer hoje para edificar aí a sua vida, né? Onde Jesus passava, seguia uma multidão, né? Uma multidão ia atrás dele. E a gente pode perceber que nessa multidão tinha todo tipo de pessoa, né? Tinha gente que só queria, na verdade, uma cura, né? Me dá minha cura que eu vou seguir minha vida, né? Teve gente que foi de encontro a Jesus com esse objetivo. Tinha pessoas que tinham desejo de segui-lo, né? Que até chega a falar: Senhor, eu posso te seguir? Realmente queria segui-lo. Tinha gente que, dentre esses que queria seguir, ou enfim, eu não sei, não permanecer seguindo, mas criam que ele era o Messias esperado, aquele Messias das profecias, já acreditavam e que ele era, né, os sinais, tudo indicava que era ele, então essas pessoas já estavam ali falando: eu sei que é ele. Outras pessoas eram só curiosas, né, elas tinham curiosidade, né? Vamos ver o que tá o movimento, sabe? A minha avó, ela fazia muito isso quando ela era viva, meu Deus. Ela viu uma fila e falava assim pra mim: vai lá, Joseli, entra naquela fila ali, vai perguntar o que é. Porque se ela visse uma fila, ela queria saber do que era a fila, né? Dependendo, se agradasse ela entrava na fila também. Então, vamos saber, né? Vamos saber o que é esse Jesus, vamos saber, se me agradar eu fico aqui, se não vou embora. Tinha gente que tava ali só pra bisbilhotar, né? Vou pegar informação, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vamos lá ver como que é, eu quero ficar sabendo, né? Aqueles fofoqueiros que vêm só pra bisbilhotar mesmo, vamos ficar por dentro, são os fofoqueiros, né? Tinha aqueles que iam para questionar, que estavam na verdade avaliando Jesus. Eles não estavam assim com Jesus, aprendendo com Jesus, né? Não, eles estavam ali para questionar, para avaliar Jesus. Então, se Jesus dissesse alguma coisa que agradava, eles deixavam o like. Se Jesus não dissesse que
que algo que agradasse, deixava o dislike, ou não dava like nenhum, não te avaliei bem, eram os avaliadores, né? Tinha aqueles que aprendiam, que parava para aprender com Jesus e tal, e realmente sentava ali e queria aprender. Ponto. Então, com essa reflexão, eu penso que dentro das igrejas, né, das igrejas evangélicas, existem falei que sou com outro sotaque agora, existe todo esse tipo de pessoa. E aí eu dei alguns exemplos aqui, pode passar disso, pode ter mais gente com mais objetivos diversos para estarem dentro da igreja evangélica, isso no mundo inteiro. Então você acha todo tipo de gente dentro da igreja evangélica. E dentre esses tipos de pessoas, eu quero pensar, né, e destacar aqui um público específico, que é o público dos críticos, né? Eles são os críticos, aqueles que estão ali só para ficar avaliando todo mundo. Então eles são os avaliadores, né? Eles são os avaliadores, eles vêm saber, eles vêm pegar informação. Aqui no canal, por exemplo, pode ter, você que está me ouvindo aí, pode ser um desses críticos, um desses avaliadores, ou uma dessas pessoas que vem só para pegar informação, só para ficar sabendo, só para ficar por dentro, só para saber, né, o que ela vai falar, né, de quem que ela vai contar hoje, o que ela vai revelar, né, da vida dela, da vida das pessoas, o que vai ser hoje. Então você que está me ouvindo, você pode ser essa pessoa. Você pode ser exatamente essa pessoa. Então, existem essas pessoas no meio da igreja, no meio do povo de Deus, né? Lá naquela multidão ali que seguia Jesus, existem essas pessoas. Mas o que eu quero, assim, destacar desse público, poderia falar de tantos outros, mas o que eu posso destacar desse público é, assim, um alerta, né? Um alerta, um cuidado. Porque às vezes, você sendo desse público, e aí abre parênteses, você vai ser o quê? Sincero consigo mesmo. E eu sincera comigo mesmo. Então, se eu não me encaixo nesse público, eu vou pegar essa informação, vou adquirir como conhecimento e não vou cair nisso. E vou me avaliar para ver se eu não tô dentro desse público. Certo? Fechou parênteses. Então, é o que eu já falo aqui no canal. Tenha discernimento. O que é pra mim, o que não é pra mim. Eu tô me encaixando nisso? Não, eu não sou esse perfil. Sou sendo sincera? Tá bom. Porque precisa ser sincero. Igual aqueles testes que a gente faz de personalidade. Seja sincero. Se você não for sincero, não dá para o avaliador chegar de fato à sua personalidade. Ele vai descrever outra pessoa e você nunca vai descobrir a sua personalidade. Então, na vida precisa ser sincero. Ok. Fechei o parênteses de novo. Então, se você faz parte desse público crítico, existe um alerta para você. Existe um alerta muito forte para as pessoas que são desse público de avaliadores, o público crítico, o público que está ali só para sondar, sempre só para pegar o erro das pessoas, sempre só para sabe, avaliar, sabe, quem tá certo, quem tá errado, quem que tá falando bem, quem que não tá. E assim, você falou isso que me agrada, então eu gosto de você, eu curto você. Ah, mas tem isso daqui que não me agradou, então eu já não gosto de você. E por que também eu falo isso? É por uma reflexão pessoal, né, minha, que eu tive, que eu tenho às vezes, nesse sentido do mundo da internet, né? Como que está agora. Antes era tão presencial, né? Esse público crítico. Ele estava ali tão presencialmente avaliando e assim, criticando, pensando, vamos ver se esse discurso é bom, vamos ver se isso daqui é mesmo de Deus ou se não é e tal, vamos ver. E aqui no mundo da internet, no YouTube, no Facebook, por aí vai,
tem esse público crítico também, que vai ser o público do like, do dislike, do compartilho ou do não compartilho, do comento ou do não comento. São os avaliadores de conteúdo, que ficam em suas casinhas, não fazem nada para edificar ninguém, ficam na sua defensiva, nem eles mesmos estudam de fato a palavra de Deus, ou se estudam, não tem de fato intimidade com Deus, mas estão ali dedando as pessoas, avaliando quem é bom, quem não é. Um joga pro inferno, o outro manda pro céu, mas se aquele que mandou pro céu fez alguma coisa que não agrada, tira do céu, joga no inferno, e são essas pessoas. Então, assim, quando eu penso nesses avaliadores críticos, realmente é um alerta para todos nós. É um alerta para que se não somos desse grupo, não nos tornemos desse grupo então, sabe? Nós estarmos realmente prestando atenção nesse tipo de conduta e nesse tipo de atitude, para nós não cairmos no engano de sermos aquelas pessoas julgadoras, aquelas pessoas avaliadoras e tal, e que fazem aquilo assim, né? Nem entra no reino, nem desfruta do reino e nem deixa outras pessoas entrarem também. Ou fica lá na porta do céu, digamos assim, imaginando, definindo quem pode entrar no céu e quem não pode entrar no céu. Então, até mesmo na hora do evangelismo. Então, eu vou falar de Jesus, mas você, eu não sei, eu não fico com a tua cara, eu tô achando que não, essa pessoa aqui já não vai ser salva, já julga. Ah, não, aquela pessoa ali, já faz assim, não, aquela pessoa ali nem adianta falar mais nada. Aquela ali é uma pessoa totalmente perdida, aquela ali não tem compromisso com nada, entendeu? Aquele ali é um bêbado, entendeu? É uma pessoa que anda errada na vida, aquele ali nem adianta falar. Aquele sim, aquele a gente insiste, aquele a gente não insiste. 10 pessoas estão afastadas, essas 5 aqui dá pra insistir, dá pra ir, a gente fica correndo, focando nessa. Mas essas daqui, não, essas daqui, assim, segundo as nossas avaliações críticas, nós avaliamos e definimos que essas pessoas, elas não precisam mais de visitação. Nós não iremos mais visitar essas pessoas, nós não iremos mais atrás delas, porque essas pessoas já não têm mais jeito, entendeu? Então, acabou pra elas. Porque nós somos um grupo de avaliadores críticos e nós estamos aqui definindo, né? Definindo qual é o ministério, né? Qual que é a placa, qual que é a denominação que está correta, que vai para o céu, qual que não é, quem é a pessoa que está servindo a Deus de verdade, quem não está servindo a Deus de verdade, porque nós somos os críticos. Nós somos os avaliadores, nós somos aquele grupo que sabe, né? Porque a gente sabe quem é e quem não é. Ponto. E aí você pode dizer e pensar assim, ué, Josi, mas eu vou andar sem ter percepção de nada, né? Sem ter nenhum pensamento crítico, digamos assim, nenhum pensamento de nossa, será que isso é certo? Será que isso é bom ouvir ou não? Você mesma já disse no canal para nós percebermos quem a gente escuta, quem a gente acompanha e não, que é necessário nós fazermos aí esse filtro do que é bom, do que não é. Sim, mas eu também já expliquei e acredito muito nisso, que nós precisamos saber separar as coisas. Eu lembro que teve um pastor que uma vez usou uma comparação assim, o certo não é nem andar muito no cantinho da calçada, assim, raspando o corpo lá na parede, e nem aqui na parte da guia, não sei se estou falando certo, mas na parte da guia, que é bem assim no finzinho da calçada para a rua, vocês ficam se equilibrando naquela linha ali. O certo é andar no meio. O certo é estar aqui, ó, andando em equilíbrio. É andando pelo lugar certo. Então, nós iremos ver o Senhor Jesus, ele nos chamando, né, na Bíblia, para nós fazermos essa avaliação interna. Qual que tem sido a minha conduta? Qual que tem sido a minha intenção? Entendeu? O que tem motivado as minhas intenções?
O que tem, por que eu tô agindo assim? Então, uma coisa é eu orar o Espírito Santo e a Deus e falar: Senhor, me mostra quem é o meu mentor, né? Quem é aquela pessoa que o Senhor mandou para me discipular? Senhor, me mostra pessoas que têm visão, pessoas que andam de acordo com a tua palavra, para mim estar junto dessas pessoas e ouvir essas pessoas. Espírito Santo, me ajuda a discernir os espíritos, de quem é que tem o Espírito de Deus e quem não tem. Ó Senhor, com humildade eu oro para que o diabo não esteja usando a minha boca. Porque aconteceu isso com Pedro, que estava andando com o Senhor, e aí uma hora ele foi usado por Deus, outra hora ele foi usado pelo diabo, porque ele não vigiou. Meu Deus, perdoa as minhas falhas. Meu Deus, me ajuda a não ser uma pessoa crítica, uma pessoa julgadora, uma pessoa que bota uma chave, uma tranca da porta do céu para não entrar as outras pessoas. Meu Deus, me ajuda. Me ajuda a estar no caminho certo, com as pessoas certas, porque só tem dois caminhos, o do Senhor Deus e do diabo. Da bênção, que é com o Senhor Deus, e da maldição, que é com o diabo. Uma coisa é você fazer isso e você seguir isso. Você ter percepção. Olha, essa pregadora, esse pregador, esses pastores, eu posso ouvir porque eles são bíblicos. Dá pra ver que eles têm os frutos do Espírito, eles andam com Deus, eles são sérios. Dá pra acompanhar. Essa pessoa que é da minha igreja local, é uma pessoa que tem frutos, é uma pessoa que está se desenvolvendo, ela está em lugares acima do que eu estou, então eu vou colar nessa pessoa para crescer junto com essa pessoa. Olha, mas infelizmente aquela pessoa que tem influência na mídia, com humildade você fala isso, infelizmente aquela pessoa que tem aquele título de pastor, aquela pessoa tá fora das escrituras, não, eu não vou ouvir essa pessoa porque não vai me fazer bem, jamais eu vou ficar ouvindo essa pessoa, não vou acompanhar porque isso não vai me fazer bem. Isso é uma coisa. Agora nós sentarmos num trono que a gente cria e ficar criticando as pessoas, ficar julgando as pessoas, ficar avaliando as pessoas. Aí eu gosto desse conteúdo, aí desse eu não gosto, aí disso eu concordo, aí disso eu não concordo. E sentar o nosso traseirinho na cadeira e não fazer nada e ficar criticando quem faz. Ficar criticando todo mundo tá com demônio. Fulano tá com demônio, mas você não tá com demônio nunca. Não é nunca o demônio, tá? Nunca a brecha partiu de você. A brecha tá sempre no outro. Em mim não tá. Ai, mas eu não gostei do que essa pessoa falou. E não mede esforço pra falar mal da pessoa. Ai, essa liderança. E não mede esforço pra falar mal da liderança. A gente precisa tomar cuidado com isso. Principalmente com como o evangelho hoje tem sido divulgado nas mídias sociais. E eu não sou contra isso, é uma bênção. Porque eu já fiz reuniões remotas, online, que na mesma reunião tinha pessoas de pelo menos 5 estados diferentes. Nessa reunião que eu estava fazendo, estava expondo textos bíblicos, fazendo estudos abençoados, maravilhosos ali. Ali tinha pessoas de vários estados do Brasil. E se não fosse essa plataforma digital, nós não teríamos esse encontro. Mas nós temos que tomar cuidado, meus irmãos, desse outro ponto que eu estou expondo aqui. E eu espero que você tenha maturidade para entender, aprender e absorver. E não, se você não faz parte desse público, não cair nesse erro. E se você fazer parte desse público, seja sincero com você e fala: Deus, eu me arrependo, eu quero ir pro lado certo da coisa. Da gente chegar no YouTube, a gente chegar no Instagram, a gente chegar no Facebook, a gente chegar em qualquer lugar e ficar avaliando as pessoas sem critério nenhum espiritual, sem estar andando com Cristo, sem estar analisando a nossa vida, a nossa intimidade com Deus, dizendo quem é do céu e dizendo quem é do inferno,
dizendo quem é a música que é de Deus e a que não é. Isso que eu digo sem critério espiritual, sem Bíblia, sem conhecer a vida e a história da pessoa. E chegar em cantores e criticar. Então, olha, eu já fiquei assim. Tem coisa que me assusta, que me dá pavor, que me dá assim. Eu fico assim, Senhor, essa pessoa ela não sabe o que ela tá fazendo. Eu já vi gente que se diz cristão abrir um canal no YouTube pra criticar determinados cantores cristãos. Que debocha, sabe? Que pega os louvores da pessoa e faz paródia e debocha da pessoa e ri. Eu já vi pessoas pegando testemunho, gente, de cantores. De cantora que eu, Josiane, considero uma cantora séria. E pega o testemunho, a pessoa tá compartilhando, tá abrindo a vida, sabe? Para compartilhar algo da sua intimidade, que ela teve na intimidade dela com Deus. A pessoa pegou o testemunho dela, colocou e começou a debochar do testemunho dela. Começou a rir, começou a fazer graça, começou a fazer piada. Meus queridos, você que está acompanhando esse canal, e eu espero que você entenda a visão desse canal, não faça isso, não compartilhe isso, não compactue com isso. Gente, isso é errado. A pessoa ela abre um canal, e eu não tô falando isso pra vocês porque eu fui acusada de alguma coisa, porque alguém veio me criticar. Sinceramente, eu nem recebi mensagem nenhuma na minha rede social, ninguém ainda veio me criticar ou falar qualquer coisa. Eu não tô nem falando porque eu fui criticada, é porque eu vejo isso me assusta. Isso me assusta. A maneira, o desleixo, a ousadia errada que muitas pessoas têm hoje. E tem gente que vai na onda, tem gente que acha engraçado. A gente precisa respeitar a intimidade das pessoas. Tem gente que com o coração aberto se abre aqui na internet para contar o seu testemunho de vida. E esse é o programa de terça-feira, dia de testemunho. E eu acredito que tem tudo a ver o que eu tô falando aqui. A pessoa ela se abre para poder contar um testemunho, contar uma coisa que ela viveu com Deus. E a pessoa debocha, a pessoa ri, ela fica incrédula, ela descrente. Se você é um incrédulo, se você tá aqui pra dar risada, se você tá aqui pra debochar, pra fofocar, ou pra, ficar só bisbilhotando, por favor, saia daqui. Por gentileza, que você tá pesando aqui. Sai, não preciso da sua inscrição, pode sair. Se tá aqui pra criticar, pra ficar, será que é? Será que não é? Então saia. Eu já falei que eu não tô aqui por causa de like, por causa de inscrito. Saia daqui. Não precisa ficar aqui. Porque tem gente que entra dentro de uma igreja, dentro de uma denominação, só pra fazer bagunça. Só pra ficar rindo, só pra... gente, desculpa quem não faz isso, tá? Você nem merecia ficar ouvindo isso. Inclusive, aproveitando a oportunidade, tem um cachorro aqui do vizinho que toda vez que eu vou começar esse cachorro ele nunca faz isso. Ele nunca late, nunca uiva, nunca faz nada. Você não vê em outros horários do dia ele fazendo isso. Mas pode ser de manhã ou à tarde. Quando eu ligo a câmera para começar a gravar, o cachorro começa a latir, começa a uivar. E tem momentos que acontece alguma coisa assim, na hora que eu tô gravando, que eu tenho que parar o vídeo para esperar passar. Coisas que não acontecem fora das gravações. Então, desculpa aí esses barulhos, mas eu acredito que isso daí é batalha também. E eu não vou deixar de falar aqui por conta disso, né? São coisas que acontecem, mas não vai fazer a gente parar. Então, voltando, né, ao assunto. Se você tá aqui pra isso, então pode sair. A porta da rua é serventia da casa, tá? Sinceramente, às vezes a gente luta tanto pra deixar, sabe, certas pessoas dentro da igreja por causa de número ou por alguma coisa nossa assim, tipo, ai, coitado, deixa ele continuar, ai, vai ficar no mundo. Mas olha, gente, eu já vi gente que só entra dentro da igreja pra fazer discórdia. Ela é conhecedora da palavra. Eu já vi gente que nasceu na igreja, conhece a Bíblia. Sabe aquela pessoa que você
tá ensinando que você tá... A pessoa, ela não quer, ela fica debatendo com você, ela não quer aprender. Que é aquele público, ele não quer aprender. Tem gente que pergunta pra você pra te provocar. Existe pergunta que é porque a pessoa tem dúvida. Aí ela levanta a mão e fala, ó, tem essa dúvida. Ah, tá, obrigada. Mas tem gente que não é porque tem dúvida, é porque ela quer provocar. Porque ela quer fazer bagunça, porque ela quer fazer discórdia. Eu já fiz essa oração, vou dizer aqui. Confesso aqui, eu já fiz essa oração já, não foi uma vez não. Deus, passa uma peneira nessa igreja. Senhor, limpa esse lugar que a gente precisa crescer. O joio cresce com o trigo, Deus não vai tirar mesmo. Mas, se tem alguém pesando ali, alguém fazendo bagunça, fazendo discórdia, e for a graça de Deus, assim, for da vontade de Deus, Deus tirar essa pessoa, então permitir que ela saia, que ela vá embora então. E eu já vi o Senhor permitindo isso acontecer. Aí às vezes é um pessoal ali que tá tumultuando, é o pessoal da briga, é o pessoal da avaliação, é o pessoal da crítica. Ai, porque não pode, é porque não é, porque sempre essa pessoa tá certa, todo mundo tá errado, mas ela tá certa. Já ouviu sobre o fator comum? Da pessoa que ela chega e fala, gente, todo mundo tem problema comigo. Todo lugar que eu vou, todo mundo tem problema comigo. Meu querido, será que o problema não é você? Sinceramente, será que o problema não é você? Já não parou pra pensar, será que o problema não sou eu? É o fator comum, é o denominador comum. Será que o problema não sou eu? Não. Ah, eu acho que sou eu, né? É aquela pessoa que casou 7 vezes e o problema é sempre do marido. Aquela mulher que casou 7 vezes, mas o problema é sempre do marido. Nunca é ela. Ela é a única que casou ali com 7 maridos diferentes, mas o problema é sempre dos maridos, não é dela. Ela não tem problema. Então, às vezes, Deus permite algumas pessoas ir embora da nossa vida, da igreja, da nossa vida, que tava ali pesando, tumultuando, fazendo bagunça, atrapalhando. Aí a pessoa sai, aí você fica, ai gente, vamos buscar de volta? Ai, tadinho, ai, coitada, gente, tá tão bom sem ele, então deixa. Então, tchau. Tchau. Você tá aqui pra quê? Pra quê? Pra que você tá aqui? É só pra fazer bagunça, só pra tumultuar, só pra avaliar, só pra ficar crítico, só pra vir aqui pegar informação pra levar pra outro lugar. Ai, você viu? Falou dela, falou dele. Ai, então saia daqui em nome de Jesus. Tchau. Tchau, não precisa ficar aqui. Não precisa. Entendeu? São pessoas que contorcem a palavra, distorcem a palavra e bagunçam com a palavra. Sabe, gente, é incrível. Olha, sinceramente, a gente não pode aceitar esse tipo de coisa e parar de ser passivo nesse sentido, sabe? A pessoa tá ali, você tá vendo que ela só tá pesando, só tá bagunçando, só tá fazendo discórdia. Aí você fica, vem, me abraça-me, fica aqui comigo. Fica aqui comigo nada. Se você não vai somar, se você tá aqui só pra atrapalhar, você só vem aqui pra você atrapalhar. Você escolhe então que caminho que você vai seguir. Porque tem hora, o próprio Paulo, ele falou, ó, teve fulano ali que eu entreguei pra Satanás. Tem que ter discernimento espiritual e sabedoria, que foi outra coisa que eu falei aqui. Pede discernimento, pede sabedoria. O Espírito Santo me mostra então o que é o demônio, o que é o Senhor. Eu quero saber, eu quero ter intimidade contigo. Eu não quero ser crítica, eu não quero ser essa pessoa que fica avaliando todo mundo, que fica aí na internet, ah, esse eu gosto, esse eu não gosto, dislike pra você, like pra você, sem critério espiritual. Mas não é discernimento, é julgamento. Porque tem gente que mistura, tem gente que tá julgando e tá falando que tem discernimento. Ai, é que eu discerno. Discerne nada, você tá julgando. Não é discernimento, é julgamento. Dê nome aos bois. E aí eu lembro de uma vez, né, que uma coisa que aconteceu comigo. Tava tendo Copa do Mundo. Isso vai divide opiniões, mas eu não tenho medo de falar isso aqui. Tava tendo Copa do Mundo. Aí uma página de uma das minhas igrejas postou assim: pastor, termina logo o culto no dia de sábado. Eu sou sabatista, eu guardo o sábado. Pastor, termina logo o culto que a gente quer ver jogo, porque hoje o jogo vai ser
sei lá, alguma coisa assim, o jogo ia ser na hora do culto. Ah, pastor, termina logo o culto. Era uma postagem, pastor, termina logo o culto, que a gente quer ir pra casa ver o jogo. Era um negócio assim. Aí eu fui e comentei. Eu falei assim, gente, o sábado é o dia de separação. A gente tá na igreja, a gente aproveita dessa linha. A gente aproveita para estar no culto, adorar o Senhor. Não, isso tá errado. Por mais que seja uma brincadeira, não é uma brincadeira certa, não é sadia. Não se deve. Isso daí não tá certo, não. O culto é a prioridade. O jogo deixa para depois, tá? Então, aí veio uma enxurrada de comentário contra mim. Teve gente que, inclusive, usou um texto que, se Deus permitir, na série de segunda que vem, já tem vídeo gravado pra vir aqui pro canal sobre esse assunto. E a pessoa usou. Ai, tira primeiro o argueiro do seu olho para depois tirar o cisco do olho do seu irmão, usando o texto fora de contexto. Uma bagunça. Então, eu não falei mais nada, tal, saí da página. Aí eu pergunto, que bololô é esse? Que bololô é esse? Não saber separar e usar um texto bíblico que não tem nada a ver com isso, porque a pessoa não sabe do meu coração. E eu entendo que o meu comentário passou anos, gente. Há anos aconteceu isso. E até hoje eu entendo que eu não errei no meu comentário. Eu não mudei a minha forma de pensar. Porque o culto é a prioridade, não é um jogo. Não é um jogo de futebol. Eu já bati muito de frente com liderados. Jogo do Corinthians, jogo do São Paulo. As pessoas chegavam atrasadas no ensaio e falavam que eu tava vendo o jogo. Isso daí pra mim, é o fim do mundo. É errado ver jogo? Não é errado acompanhar a seleção. É errado futebol, praticar esporte? Não acho errado, gente. Eu sou da área da fisioterapia. Eu gosto de vôlei, eu gosto de queimada, eu gosto de esporte. Mas é saber separar o que é prioridade, o que não é. Numa sociedade onde valores estão sendo invertidos. Então eu tenho um compromisso com a equipe de louvor da igreja, mas eu não vou porque é dia de jogo do Corinthians. Que falta de temor é essa? Sabe, isso que eu tô falando aqui nesse canal, às vezes eu fico pensando, às vezes eu falo, não, nossa, até cansa falar isso. Mas tem coisa que você precisa falar, porque se você não ensinar, se você não falar, quem vai falar? Hoje em dia tem um monte de gente que não tem coragem de falar. Porque vai ser criticado, porque vai ser, não sei o que não vão... Olha pra mim, pouco me interessa se não vão gostar de mim. É igual uma frase que eu ouvi lá no filme Deus Não Está Morto. Eu prefiro ser aprovada por Deus como inocente e julgada como culpada pelo mundo que o contrário. Então, qual que é o meu foco? Qual que deve ser o seu foco? Ser aprovado por Deus. Porque a gente tem que parar com esse relativismo. E aí vai para outro extremo, né? Aí vai para outro extremo. Não pode, porque você exortar em amor, em humildade mesmo, gente, eu acredito que isso daqui não bate. Você tá julgando. É espinho no olho. É farpa. É não sei o que. Você é não sei o que, você tá julgando. Então ensinar uma pessoa em amor e humildade você tá julgando. Aí você tá julgando o próximo. Aí você chega no amor de Cristo com humildade pra ensinar. Olha, irmão, você tá indo pro lado errado aqui, não é assim. Não é assim que tá na Bíblia. Você tá julgando. Você tá julgando, não pode. Então eu finalizo esse vídeo, essa parte de testemunho. Já vivi muito isso, gente. Tenho experiência com tudo que eu falei aqui hoje nesse vídeo. Tudo. Experiência minha, pessoal. Tudo que eu falei aqui. Percepções que eu tenho. E já fazem anos, gente. Não é um pensamento que surgiu da noite pro dia. São reflexões que eu tô compartilhando com você aqui. Avalie o que foi falado nesse vídeo. Perceba que lado você quer ficar. Que lado você quer ficar? Eu quero ficar ao lado de Jesus, de Deus. Então, em nome de Jesus, seja como Ele.
Seja sincero com você, em nome de Jesus, no amor de Cristo. Eu também não estou isenta, eu preciso ser. Para nós realmente nos apresentarmos diante de Deus com um coração puro. Olha, Deus, sinceramente, tem um monte de gente fazendo isso, mas eu não faço isso. Que os poucos que veem esse vídeo, que estão vendo esse vídeo, que tem um coração propício à sinceridade. Aí, por mais que esteja cego hoje, ou por mais que veja, por favor, que escutem, retenham e realmente mudem. E por mais que esteja no caminho certo, por mais que, uau, eu sou uma... Só pelo fato de eu e você estarmos no caminho certo, com o pensamento certo, já é um indício para nós melhorarmos, para nós nos santificarmos mais. Santifique-se ao Senhor. Separe-se ao Senhor, para que quando a presença dele vir com força aqui no Brasil, no avivamento, essa presença não mate você. Porque o fogo da presença do Senhor, a presença do Senhor, ou ela mata, quem não tá alinhado, quem tá na zoeira, ou ela mata, ou ela enche, até transbordar. Tá entendendo o que eu tô falando? O fogo, a presença, o poder, o peso da glória de Deus, quando repousa sobre a vida de quem tá alinhado, e eu não tô falando de uma vida perfeita não, gente, porque olha, eu falho, você falha, a gente falha, e a palavra diz, filhinho, não pequei, mas se pecar você tem um advogado, é o princípio, não viva no pecado. Falho, infelizmente, não queria, eu acredito que você também não queria, mas é outra coisa. Mas você tá aqui, ó, tá com Deus. Para quem tá com Deus, repouso a presença dele é vida. Mas para quem não tá com Deus, quando vem o peso da glória dele, é morte, tá? É morte. A pessoa não aguenta. Então, quando o avivamento chegar aqui no Brasil, quando o peso da glória do Senhor descer nessa nação, quem tá aqui com Deus, quem tá buscando a santificação, quem tá alinhado, quem tá, olha, vou rever os meus conceitos, vou rever os meus valores, eu quero reconstruir, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero, sabe, me alinhar. Para essas pessoas vai vir poder, vai vir glória, vai vir graça, vai vir uma alavanca para a pessoa crescer mais. Mas para aqueles que estão brincando, para aqueles que estão brincando com os servos de Deus, para aqueles que estão julgando, para os avaliadores, para os críticos, para aqueles que estão agindo como hipócritas, dentro da igreja, fora da igreja, aqueles que estão realmente vivendo uma vida sem temor, é morte. A pessoa não vai aguentar, não. Não vai aguentar o peso da glória. Então se prepare. Se prepare para o avivamento, se prepare para a volta de Cristo, se prepare para ver e receber o poder de Deus. Espero que fique com Deus e até mais.